As 10 curiosidades mais insanas de Chainsaw Man. Prepare-se para conhecer os segredos mais impactantes e inesperados desse universo. Se você é fã de Denji, Makima, Power e Reze, fica até o final porque a curiosidade número 9 vai explodir a sua cabeça. Tatsuki Fujimoto, o criador de Chainsaw Man, é um dos autores mais excêntricos do Japão. Mas o que pouca gente sabe é como ele começou tudo. Antes de criar Denji e seu mundo sangrento, Fujimoto estudava pintura a óleo e composição artística. Essa formação explica o visual tão diferente do anime. Cada quadro, cada cena, parece uma pintura em movimento. Ele mesmo afirmou em uma entrevista: "Eu não desenho para ser famoso, eu desenho para lidar com a solidão." E é por isso que Chainsaw Man toca tanta gente, porque ele não fala só sobre monstros, mas sobre o que é ser humano. A solidão do autor se reflete em Denji, um garoto que luta todos os dias para continuar vivo. O visual caótico e a mistura de horror com arte não são acidentais. São uma expressão direta da mente de Fujimoto. Curiosidade 1. O autor era um pintor. Isso mesmo. Fujimoto usou técnicas de pintura até no mangá. Enquanto outros autores focavam em linhas limpas e traços padronizados, ele experimentava sombras e cores para causar desconforto visual. Essa estética única ajudou Chainsaw Man a se destacar. Nada ali é bonito, mas tudo é intenso. Fujimoto transforma o grotesco em arte. Ele faz o feio parecer bonito e o belo parecer assustador. E é isso que faz o anime ser tão visualmente poderoso. Cada gota de sangue é quase uma pincelada de desespero. O autor faz a gente sentir empatia até pelos monstros. E isso é o que torna Chainsaw Man uma obra-prima. Agora comenta aí. Qual personagem mais te marcou até agora? Será que é o Denji, a Makima ou a Power? Curiosidade 2. O Japão preso nos anos 90. Você já notou que ninguém usa celular ou internet em Chainsaw Man? Isso é proposital. A história se passa nos anos 90. Uma época mais simples, mas muito mais cruel. Fujimoto escolheu esse período para mostrar o ser humano cru, sem distrações, sem tecnologia e sem máscara digital. O Japão daquela época ainda carregava traumas de guerras e medo do futuro. E isso alimenta o nascimento dos demônios na história. Sem celular, sem rede social, sem conexão fácil, só pessoas tentando sobreviver em meio ao caos. E é nesse cenário que Denji aparece. Um garoto pobre, sem família, tentando achar um propósito para continuar vivo. Ele trabalha como caçador de demônios para pagar as dívidas do pai, mas o que ele quer mesmo é uma vida normal. E é aí que a história começa a se conectar com a gente, porque todo mundo tem um sonho simples que parece impossível. A ambientação dos anos 90 dá ao anime uma sensação nostálgica e pesada. É um mundo sem esperança, mas cheio de significado. Fujimoto queria mostrar como o medo molda a sociedade. E é por isso que cada demônio representa um medo humano real. Medo de morrer, medo de ser esquecido, medo de perder quem ama. Tudo isso ganha forma nos monstros que o Denji enfrenta. A ausência de tecnologia deixa o foco nas emoções. Em Chainsaw Man, o terror é humano antes de ser sobrenatural. E esse é o verdadeiro diferencial da série. Não são os monstros que te assustam, são as verdades que eles representam. A estética e o tempo histórico se misturam perfeitamente. Nada em Chainsaw Man é por acaso, nem mesmo a década em que se passa. E é por isso que o anime se destaca tanto entre outros shonen. Ele te faz sentir desconforto, mas também te faz pensar. E se você tá curtindo esse tipo de curiosidade, já deixa o like, porque ainda tem muita coisa louca pela frente. Fujimoto transforma a dor em arte, e Denji é o espelho da humanidade dentro de um inferno moderno. Essas foram as 2 primeiras curiosidades, mas as próximas vão te mostrar o lado mais sombrio da criação do autor. A cada detalhe, a cada escolha, há um motivo. E tudo em Chainsaw Man grita emoção e verdade. Então se prepara, porque o que vem agora é ainda mais intenso. E lembra, o inferno só tá começando. Curiosidade 3. O significado do sangue. O sangue em Chainsaw Man não é apenas uma estética violenta. Ele é a essência da vida e do poder. Em um mundo onde os demônios se alimentam de medo, Fujimoto cria uma lógica inversa. O sangue é o combustível da humanidade. Power bebe sangue para sobreviver. Denji sangra para viver. E cada gota derramada conta uma história de sacrifício e renascimento. O sangue é amor e dor ao mesmo tempo. É o que une os personagens mesmo em lados opostos da batalha. Fujimoto usa o vermelho como metáfora. Em Chainsaw Man, o sangue não é o fim, é o começo da humanidade. Curiosidade 4. O verdadeiro significado de Makima. Ela é o demônio do controle, mas o controle que exerce é emocional.
Fujimoto constrói Makima como o tipo de poder que todos desejam, mas ninguém deveria ter: o poder de ser amado incondicionalmente. Ela não domina pela força, e sim pela ilusão. Makima é o retrato da manipulação mascarada de carinho. Denji é o espelho perfeito para isso. Ele quer amor, e Makima usa isso para transformá-lo em arma. Fujimoto faz da Makima um dos vilões mais fascinantes da história. Uma vilã que não precisa levantar a voz para dominar o mundo. Curiosidade 5. O cérebro de Fujimoto. O autor é conhecido por suas excentricidades e comportamentos enigmáticos. Durante anos, ele postou desenhos e textos bizarros sob o nome falso Nayuta. Mais tarde, revelou que era tudo parte de um experimento artístico. Fujimoto gosta de testar os limites do público. Ele cria desconforto porque acredita que só o desconforto gera reflexão. Em suas entrevistas, raramente responde perguntas diretamente. Prefere deixar interpretações abertas, como seus personagens. Ele diz que a arte só é verdadeira quando o artista sofre junto. E é por isso que Chainsaw Man parece tão real e emocionalmente pesado. Curiosidade 6. A relação entre Power e Aki. Dois opostos que se tornam irmãos dentro do caos. Power é a essência do caos. Aki é o equilíbrio. Juntos mostram que mesmo monstros podem criar laços genuínos. A amizade dos dois é um dos pontos mais tocantes da série. Eles discutem, brigam e se protegem, como uma verdadeira família. Quando Aki morre, Power se desespera. É nesse momento que o público entende o peso da empatia entre monstros. Fujimoto mostra que o amor pode existir até entre os condenados. E é isso que torna Chainsaw Man tão humano. Curiosidade 7. O poder dos nomes. Em Chainsaw Man, os nomes têm poder literal. Quanto mais medo um nome causa, mais forte é o demônio que o carrega. O Gun Devil é poderoso porque o medo das armas é global. É o reflexo do trauma humano transformado em criatura viva. Essa ideia é uma metáfora brilhante. Quanto mais medo damos a algo, mais força ele tem sobre nós. Fujimoto usa isso para nos provocar. O verdadeiro terror não está nos demônios, está dentro de nós. E esse conceito de medo coletivo é o que torna Chainsaw Man tão diferente. Cada batalha é, na verdade, um conflito psicológico. E talvez por isso o anime seja tão marcante. Porque no fundo, todo mundo tem um demônio que tenta dominar. Curiosidade 8. Os contrastes entre céu e inferno. Fujimoto brinca com a ideia de que o inferno não é um lugar, é um ciclo. Os demônios morrem no mundo humano e renascem no inferno, mas quando morrem lá, voltam para a Terra sem lembrar de nada. Esse conceito cria um universo de eternos sofrimentos, onde ninguém realmente morre, apenas recomeça a dor. É uma crítica disfarçada à existência humana, porque no fundo nós também repetimos os mesmos erros, dia após dia. Fujimoto mistura filosofia e terror com maestria, e transforma Chainsaw Man numa reflexão sobre recomeços dolorosos. Denji é o símbolo dessa ideia. Ele morre e renasce várias vezes, física e emocionalmente. Mas o que ele perde a cada vez não é o corpo, é a alma. É o preço de ser o homem da serra elétrica. O inferno de Fujimoto é humano, cheio de desejos, amor e culpa. Curiosidade 9. O significado escondido em Reze. Essa é a parte mais insana de toda a história. Reze não é só uma personagem bonita e misteriosa. Ela é o retrato do amor impossível dentro de um mundo corrompido. Fujimoto disse que ela é a mulher perfeita para o Denji e por isso impossível. Reze representa tudo que ele nunca vai poder ter. Ela surge como uma faísca de esperança, mas logo mostra que o amor pode ser tão letal quanto uma bomba. A relação entre Denji e Reze é pura poesia trágica. Um encontro breve, mas eterno na mente de quem assiste. A cena do beijo que vira explosão é uma das mais simbólicas do anime. É o amor literalmente se tornando destruição. Curiosidade 10. O significado por trás de Pochita, o demônio mais fofo e mais trágico da série. Pochita representa o amor puro e incondicional. Ele é o coração de Denji, literalmente e simbolicamente. Quando ele se funde com Denji, o que nasce não é só um guerreiro. É a mistura entre o sacrifício e a inocência. Pochita é o verdadeiro herói. É ele quem dá ao protagonista o poder de continuar lutando, mesmo sem razão. Fujimoto usa Pochita para lembrar o público do que é amar sem esperar retorno. Algo quase extinto no mundo moderno. E é por isso que a cena final da primeira temporada é tão tocante. Denji acorda, olha para o céu e sussurra: Pochita, você ainda está aí? Essa fala resume tudo. Mesmo coberto de sangue,
o que ele mais quer é reencontrar seu amigo. Fujimoto transforma o terror em ternura e mostra que até as serras podem guardar um coração. A verdadeira lição de Chainsaw Man, depois de tanto caos, sangue e dor. O que Chainsaw Man realmente quer nos dizer? Fujimoto cria uma história onde monstros choram e humanos matam sorrindo. Nada é preto no branco e ninguém é totalmente bom ou mal. Denji não é o herói clássico, ele é o resultado de um mundo que destrói quem sonha. E ainda assim ele continua. Porque no fim, tudo o que ele quer é algo que todos nós buscamos. Um pouco de amor. Makima representa o controle disfarçado de afeto, e Reze representa o amor disfarçado de destruição. Duas faces da mesma moeda, desejo e poder. Ambas moldam o destino do Denji e de todo o mundo. Fujimoto mostra que o inferno não é feito de fogo, ele é feito de sentimentos que nunca morrem. Cada personagem é um tipo de medo. Makima é o medo da manipulação. Reze é o medo de se entregar. E Denji é o medo de perder a si mesmo. Chainsaw Man não é sobre demônios, é sobre nós. Sobre o que fazemos quando o mundo nos quebra. Mesmo com tanta dor, o anime fala de esperança. Porque no fundo, ainda há algo em nós que quer continuar. E é isso que Pochita simboliza. A centelha de bondade que insiste em sobreviver, mesmo dentro da pior das feras. Fujimoto não entrega finais felizes, ele entrega verdades. E isso é muito mais doloroso e real. Curiosidade final. A frase que define o autor. Em uma entrevista, Fujimoto disse: "Eu não quero ser compreendido, quero ser sentido." E é exatamente isso que Chainsaw Man faz. Você não precisa entender tudo, basta sentir. Do riso à lágrima, da empolgação ao desconforto, cada segundo do anime existe para te fazer sentir vivo. E essa é a genialidade de Fujimoto. Ele transforma trauma em arte e desespero em poesia. Se você chegou até aqui, comenta aí. Qual curiosidade mais mexeu com você? Gostou da Reze? Achou Makima a vilã ou a vítima? Ou você também acha que o verdadeiro herói é o Pochita? Deixa seu comentário porque eu quero saber sua visão sobre esse universo insano. E claro, deixa o like porque ajuda demais. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Tem muita coisa vindo por aí sobre Chainsaw Man e outros animes épicos.